antes de formular a pergunta em relação ao jogo, eu queria que tu falasse sobre o momento de ontem, né? Que não só o Rogério Zimmermann viveu, como todos os jogadores, toda a comissão técnica, enfim, de tantos momentos especiais que já passaste aqui no Brasil, né? Mais uma demonstração do torcedor ontem, né? Que vinha em grande número, né? Mas eu creio que quando toca na questão criança, eu acho que vai mais fundo, mais a fundo. Tu falavas isso nessa questão, né? No Pelotense Esportes da última segunda-feira, lá, né? E olhando as fotos, os vídeos, né? De forma, acho que até está emocionado muitas vezes ali, quando tira foto com criança, com o próprio torcedor, que não é só aquele adulto. Queria te falar sobre este momento, mais um momento emocionante que tu viveste ontem. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né, essas situações, porque no futebol constantemente a gente está pressionado e sofre, né? Torcedor, os profissionais, imagina os jogadores antes de eu chegar, depois, como sofreram no sentido de tentar manter o Brasil na Série B, a pressão, as coisas não estavam funcionando bem. Então são raros os momentos que você já conquistou o teu objetivo, ou um dos objetivos, né, que era a permanência, e você pode ter um momento um pouquinho mais de descontração, mais... Então, e esse negócio da criança é... Porque eu acho que o que mantém, o que aumenta o número de torcedores num clube é as novas gerações, né? E cada pai que traz o seu filho, a sua filha, com a camisa do Brasil, né? E proporciona um dia como ontem, é quase impossível, mesmo com toda as questões de clubes, até do exterior, tal, é praticamente impossível trocar de clube, assim, né? É quase impossível não ficar, esse menino, essa menina, quando for adulto, não ficar chavante o resto da vida. Então você está definindo novas gerações. E eu sempre digo que é melhor nesse tipo de evento do que no jogo. Porque no jogo, às vezes a torcida vem, aí está a criança ali, às vezes o pai está junto com a criança, já vi muito pai com criança no colo, entra o juiz em campo, xinga, diz palavrão, xinga o adversário, às vezes chega no seu próprio clube, e eu fico pensando assim, o que essa criança vai ser no futuro? Quando tiver a idade, vai reproduzir as mesmas coisas, vai ser um adulto que vai chegar no jogo, não vai vir para se divertir, como se fosse um programa legal, vai virar também um cara... E se tiver um pai, né, os pais, né, que tem um comportamento adequado, em qualquer lugar, mas no estádio, vai ter um filho que vai ser uma pessoa educada para o resto da vida. E com relação a essa relação com o chavante, ela é muito legal. Então ontem não foi só assistir o treino, que o treino foi o menos importante. Foi poder entrar no campo, poder bater bola com os jogadores. Eu estava vendo crianças junto com o Hélito Júnior tentando imitar a dancinha, aquela que ele faz. É um momento único, assim. Eu falei isso para os jogadores, olha, aproveitem que dificilmente a gente tem condições de fazer isso. Amanhã depois vocês estão no outro clube ou nesse clube aqui. Mesmo numa pré-temporada você já está preocupado com competição, com o resultado, né? E então foi muito legal, muito legal. Teve quase 1000 pessoas aí, todas fardadas, muita criança, que esse era o objetivo, muitos senhores, senhoras, já de uma idade que é legal, né? Tu vê várias gerações. Foi fantástico, foi muito bom. E o jogo, Rogério? O Brasil tem objetivos, né? Quer subir mais na tabela? Como é que está se projetando esse jogo contra o Guarani de amanhã? Então a gente abriu os portões às 16 horas para essa confraternização, porque das 2h30 até as 16 nós fizemos um treino intenso visando esse compromisso importante, né? Já que é o último nessa temporada. Então treinamos muito forte, muito concentrados, para depois poder ter ali 15, 20 minutos de dedicação ao torcedor. E nós estamos treinando a base dos últimos jogos.
tivemos aí, a partir, acho que 2 dias atrás, o retorno do Gava, que vai ficar à disposição também. Acho que nós vamos ter todos os jogadores à disposição, acho que não tem ninguém com terceiro amarelo. Então é aquele jogo para o torcedor vir, comparecer, prestigiar, né? E prestigiar porque se conseguiu, apesar de todas as dificuldades, o Brasil vai para o 4º ano na Série B. Então ele passa a ser realmente um time de Série B. Eu me lembro em 2016, quando a gente foi jogar a Série B pela primeira vez, eu disse assim, olha, o Brasil ainda não é um time de Série B, o Brasil conseguiu um lugar para jogar B. Hoje dá para dizer que é um time de Série B, né? Com uma torcida de Série A, mas é um time de Série B, com uma estrutura ainda um pouco aquém daquilo que um clube de Série B, né? Então, assim, na verdade, pode parecer, poxa, mas só a manutenção tem que comemorar tanto. A questão não é comemoração. A questão é a manutenção na Série B e o que aconteceria se o clube caísse. A repercussão negativa em termos de financeiros e tal. Então, a permanência na Série B possibilita o clube planejar futuro. Então, não é um simples resultado, é um resultado muito importante. E o torcedor foi muito decisivo naqueles momentos difíceis. Após a minha chegada, o torcedor abraçou, entendeu que ele tinha que ser importante. E essas 7 vitórias em 12 jogos tem muita participação do torcedor. Rogério, o Grupo do Brasil, a gente viu que, mesmo sempre falando, né, da dificuldade que era, reagiu bem a essa dificuldade, a essa pressão, e conseguiu o objetivo. E olhando para trás, agora a gente vê que com 45 pontos pode ter time até sendo rebaixado. Então a importância até maior, com 46, né? 46, pode ser rebaixado. Como é que esse grupo vai reagir agora? Essa questão fica mais leve? Jogar sem o fardo? Ou acontece o relaxamento natural? Como tu vai trabalhar isso? Não, fica mais leve, mas não tem o relaxamento, né? Porque o nosso treino ele é sempre de muita intensidade e de muito poder de concentração. Às vezes o jogador que vem atuando, nós estamos repetindo muito a equipe, está aqui, vem jogando, Leandro Leite, né? Então o que acontece? Às vezes o jogador está desgastado e os nossos treinos eles diminuem, mas já vinham diminuindo em função disso. Só que às vezes o jogador ele sai mais cansado mentalmente, porque a gente exige muito essa questão do detalhe, do posicionamento, do que fisicamente. Quando ele sai com a cabeça, porque ele teve que pensar muito, ele teve que... foram 15, 20 minutos de treino, mas de muita intensidade. Ótimo isso. Então é evidente que não vão fazer treinos mais fortes do que a gente vinha fazendo, porque quinta-feira Juventude, terça-feira Vila Nova, depois viajou, jogou com o Boa Esporte, tudo, né? Mas não, o time está bem, está querendo terminar bem, continuar com o resultado, mas é evidente que aliviado, não tem como. Até porque os resultados que o Paysandu está alcançando nos remetem, nós temos que pelo menos ganhar mais uma partida, né? Das 2 que faltam, se a gente não tivesse vencido Boa. E ganhar com obrigação é bem difícil. Só que aí entra o mérito da gente ter entendido isso antes. Eu sempre, quando eu cheguei para os jogadores, não vão esperar os últimos 3, 4 jogos para a gente se mobilizar, para a gente fazer pacto, né? Vamos fazer a partir do jogo de Sampaio. E isso foi feito. E isso que aconteceu... Senão, eu não sabia que o Paysandu pode ir a 46, que o CRB pode ir a 46, que o Criciúma pode ir a 46. Pois é, pode. Talvez 43 pontos seja suficiente e talvez 46 não seja suficiente. Vai depender, porque várias equipes podem chegar a 46, mas o que o Brasil tem é o número de vitórias, né? Eu lembro que, nas outras passagens do Rogério, muito se dizia o seguinte, né? O time do Rogério empata muito. E, justamente agora, nesse teu retorno, em 12 jogos, o Brasil não empatou nenhuma, né? Foram 7 vitórias. Justamente por este quesito aí que o Brasil está numa situação de permanecer na Série B, né? Foi uma simples coincidência, Rogério.
Essa questão de não empatar, Sim. mais ou menos por aí, ou como é que coincidência. Foi simplesmente uma coincidência. E essa questão de trabalhar no campo, isso aí tu sabe fazer muito bem. O mais difícil, agora que tudo já passou, que o Brasil já conseguiu o seu objetivo, foi trabalhar o emocional dos jogadores, porque a qualidade esse grupo mostrou que tem. As duas não tem. Não tem um detalhe que... Se tivesse trabalhado bem a cabeça e não feito treinos de posicionamento, de saber o que fazer, o que executar, né? Se tivesse feito bons treinos, mas não tivesse preparado o emocional, não tem. Nessa situação, às vezes só o emocional resolve, às vezes só a parte técnica resolve, mas dessa vez precisou de tudo, do comportamento extracampo. Então, onde uma coisa faltasse, então não tem como... Foi muito importante a questão psicológica, emocional, mas não tem como dizer que a questão tática de usar características dos jogadores, do crescimento individual, teve que ter a individualidade, o coletivo, o emocional, a presença do torcedor, tudo. E a questão não foi só ter vencido a 7, é contra quem nós vencemos 7. Entende? Você pega, vamos dizer assim, o CRB, se a gente perde para o CRB e ganha do Fortaleza, o Fortaleza vai subir igual, mas o CRB teria com 3 pontos. E nós teríamos com a mesma pontuação, os mesmos 21 pontos que a gente fez até agora. Só trocaria 3 pontos contra o Fortaleza e 0 pontos contra o CRB, 3 pontos contra o Atlético e 0 pontos contra o Sampaio, 3 pontos contra o CSA e 0 pontos com o Juventude. Então, se tivesse vencido 7 contra outros adversários, talvez nós tivéssemos ainda a situação de... Então, não foi só as 7 vitórias, foi contra quem? Por coincidência, contra os adversários diretos. É impressionante isso. Por isso que eu tenho repetido, volta no tempo, vamos tentar fazer de novo. Esquece. Não tem como fazer de novo. Aconteceu. Como pode acontecer ter um monte de gente com 46 pontos. São coisas que acontecem no futebol. Então, tu não pode ser pego de surpresa. Trabalha torcendo que 43 pontos resolvesse, mas trabalha que 46 não seria suficiente. O mérito dessa arrancada foi a repetição e quando teve que mudar foi pontual? Foi a repetição da equipe e paralelo o trabalho com todos os outros jogadores, porque nós sabíamos que a gente ia precisar. Tu não mantém 11 jogadores, 14 partidas. Então, 11 jogadores trabalhando, repetindo, eventualmente um cartão e tal, e todos os outros, 20 e poucos jogadores, preparados para entrar. Eu não saberia quem a gente ia utilizar, mas o que fosse utilizado tinha que estar bem. Então, foi um trabalho, por isso que não digo assim só emocional, entende? Tem a questão emocional, mas tem a questão tática dos 11, tem a questão de tu dar atenção para um Souza, para um... O Totti entrou contra a Ponte, foi decisivo, né? Sabe, o Maicon entrou, o Souza entrou, então foi uma reunião de situações assim. Nós tivemos que tudo que estava ao nosso alcance fazer. Eu sei que tu não vais querer falar sobre esse assunto, aprofundar muito sobre essa questão, Rogério, mas pelo menos deixar um pouquinho o torcedor mais tranquilo. Falta praticamente uma semana para os jogadores entrarem em férias, né? Tem esse jogo de amanhã e depois o jogo contra o Goiás, né? E o Campeonato Gaúcho já está batendo a porta. O calendário do Brasil ele é muito forte, com Gauchão, com Copa do Brasil, com o Brasileiro da Série B. O presidente está viajando, eu sei, mas já está mais ou menos na tua cabeça projetando o que vai fazer a partir do outro sábado? O que pode passar para o torcedor? Rogério vai ficar, claro que a tendência é esta, na grande parte desse grupo deve permanecer. Como é que está projetando, pelo menos, este final de ano já, início do ano que vem? Como tu falou, eu não tenho como aprofundar. Eu sempre sou sincero nas entrevistas, vou ser o mais sincero possível. Não se pensou. Não só porque o presidente está viajando, mas porque a gente focou
tanto nessa de livrar o Brasil do rebaixamento, porque as consequências seriam desastrosas para estádio, para futuro, desastrosas. A começar que não ficaria ninguém, né? Até porque financeiramente tu se perde muito o investimento e não se pensou. Isso é um prejuízo também de não ter, como anos anteriores, ter liquidado antes. Então o Brasil quase teve um prejuízo muito grande, mas a consequência de você estar na zona do rebaixamento, a consequência de você praticamente estar com o rebaixamento batendo a sua porta, é o prejuízo para a próxima temporada. Mas, independente do que aconteça a partir de agora, é melhor estar enfrentando esse problema de, puxa, tem que fazer uma correria agora, do que a outra alternativa, que é simplesmente não ter Série B, não ter, né? Você teria o mesmo tempo para se preparar para a próxima competição, mas financeiramente, moralmente, tudo... Então, não deu. Isso deve acontecer na próxima semana, mas não foi falado nada, até porque eu acho que precisou de uns 2, 3 dias para o Quila, para a comissão técnica, descansar um pouco, não pensar em nada. E ainda nós estamos pensando no Guarani, né?